O fundo do mar é um dos últimos lugares da Terra que ainda guarda segredos reais. Em algumas regiões do oceano, a luz do Sol nunca chegou. E a pressão é tão intensa que poderia esmagar um submarino comum. Mesmo assim, cientistas já encontraram coisas lá embaixo que parecem impossíveis. Criaturas que parecem alienígenas. Estruturas misteriosas no fundo do oceano. E até sons vindos das profundezas que ninguém conseguiu explicar completamente. Hoje você vai conhecer alguns dos mistérios mais assustadores já encontrados no fundo do mar. E quanto mais descermos, mais estranhas essas descobertas ficam. Imagine nadar em um lugar completamente escuro. No fundo do oceano, a mais de 1000 metros de profundidade, a escuridão é total. Mas em meio a esse vazio negro, aparece uma pequena luz. Para muitos peixes, essa luz parece inofensiva. Talvez até pareça comida. Mas quando a presa se aproxima, é tarde demais. Essa luz pertence a um predador conhecido como peixe-diabo negro, um dos animais mais assustadores das profundezas. Ele possui uma espécie de antena luminosa que cresce diretamente da cabeça. Essa lanterna viva é produzida por bactérias bioluminescentes. O brilho atrai animais curiosos, e quando chegam perto, a enorme boca do predador se abre em um ataque quase instantâneo. Seus dentes são tão longos que muitas vezes nem cabem completamente dentro da boca. Mas talvez o detalhe mais estranho esteja na reprodução da espécie. O macho é minúsculo em comparação com a fêmea. Quando encontra uma parceira, ele se prende ao corpo dela e literalmente se funde a ela, tornando-se um apêndice permanente. No fundo do mar, a sobrevivência exige adaptações que parecem saídas de um pesadelo. E essa é apenas a primeira delas. Em 1997, cientistas que monitoravam os oceanos registraram algo muito estranho. Sensores submarinos captaram um som extremamente poderoso, vindo de uma região remota do Oceano Pacífico. Esse som ficou conhecido como bloop. O mais impressionante é que ele foi tão intenso que pôde ser detectado por sensores localizados a milhares de quilômetros de distância. Inicialmente, alguns cientistas levantaram uma hipótese curiosa. E se esse som tivesse sido produzido por uma criatura gigantesca vivendo nas profundezas do oceano? A ideia parecia absurda, mas não impossível. O oceano é enorme e grande parte dele ainda não foi explorada. Durante anos, o bloop alimentou teorias sobre criaturas desconhecidas vivendo nas regiões mais profundas do planeta. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que o som tenha sido causado pelo rompimento de grandes blocos de gelo. Mas o episódio deixou uma pergunta inquietante. Se um som como esse pode surgir das profundezas, o que mais pode estar escondido lá embaixo? Entre as criaturas mais estranhas já encontradas no oceano está um animal que parece ter vindo diretamente da pré-história. O tubarão-duende. Esse predador possui um focinho extremamente longo e um corpo rosado, quase translúcido. Mas o que realmente o torna único é sua mandíbula. Diferente da maioria dos tubarões, a boca desse animal pode se projetar para fora do rosto. Quando detecta uma presa, sua mandíbula dispara para frente como um mecanismo elástico, capturando o alvo em frações de segundo. Esse movimento é tão rápido que parece algo mecânico. O tubarão-duende vive em águas profundas e raramente é visto por humanos. Por isso, cada encontro com essa criatura é considerado um evento raro. E sua aparência estranha levanta uma pergunta curiosa. Quantas outras espécies antigas ainda podem existir nas partes mais profundas do oceano? Em 1986,
um mergulhador explorava o fundo do mar perto da ilha japonesa de Yonaguni. Foi então que ele encontrou algo que parecia impossível: uma enorme estrutura de pedra, com degraus gigantes, plataformas e formas geométricas quase perfeitas. Hoje conhecida como Monumento de Yonaguni, essa formação continua sendo um dos maiores mistérios arqueológicos submersos. Alguns pesquisadores acreditam que se trata apenas de uma formação natural, esculpida pela erosão ao longo de milhares de anos. Mas outros defendem uma teoria muito mais intrigante. Segundo eles, a estrutura pode ser o resto de uma antiga construção humana que foi submersa pelo oceano. Se essa hipótese estiver correta, isso significaria que uma civilização desconhecida poderia ter existido naquela região antes do nível do mar subir. Até hoje, cientistas continuam debatendo a verdadeira origem dessa estrutura. E o oceano pode estar escondendo muitos outros vestígios do passado da humanidade. No fundo do oceano existe um animal que parece familiar, mas ao mesmo tempo completamente assustador: o isópode gigante. À primeira vista, ele lembra um pequeno tatuzinho de jardim. Mas em vez de alguns centímetros de tamanho, esse animal pode chegar a 70 centímetros de comprimento. Ele vive entre centenas e milhares de metros de profundidade. Nesse ambiente, comida é extremamente rara. Por isso, o isópode gigante desenvolveu uma adaptação impressionante. Ele consegue sobreviver anos sem comer. Em um aquário no Japão, um indivíduo ficou mais de 5 anos sem se alimentar. Quando finalmente encontra comida, porém, ele pode devorar grandes quantidades de uma só vez. Esses animais costumam se alimentar de restos de baleias, peixes e outras criaturas que afundam até o fundo do mar, funcionando basicamente como os faxineiros das profundezas. Entre as criaturas mais impressionantes do oceano está um organismo que parece uma longa corrente brilhante flutuando no escuro. Esse animal é chamado sifonóforo. O mais curioso é que ele não é exatamente um único animal. Na verdade, trata-se de uma colônia de organismos que trabalham juntos, como se fossem um só corpo. Cada parte possui uma função específica. Algumas partes capturam alimento, outras ajudam na locomoção. Alguns sifonóforos podem atingir mais de 40 metros de comprimento. Isso significa que podem ser mais longos do que uma baleia azul. No escuro do oceano profundo, esses organismos podem emitir uma luz bioluminescente, criando um espetáculo estranho e hipnotizante. Mas apesar da aparência delicada, muitos deles possuem tentáculos capazes de capturar presas com grande eficiência. Outro habitante misterioso das profundezas é a chamada lula vampira do inferno. Com um nome desses, é fácil imaginar um predador agressivo. Mas a verdade é ainda mais curiosa. Esse animal vive em regiões do oceano onde quase não existe oxigênio. Ambientes onde a maioria das criaturas simplesmente não conseguiria sobreviver. Quando ameaçada, a lula vampira realiza uma defesa muito peculiar. Ela envolve o próprio corpo com seus braços, criando uma espécie de capa cheia de espinhos. Além disso, libera uma nuvem de muco bioluminescente, iluminando a água ao seu redor. Esse efeito confunde predadores e permite que ela escape na escuridão. Mesmo assim, sua aparência continua sendo uma das mais estranhas de todo o oceano. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra. Mas mesmo com toda a tecnologia moderna, mais de 80% dele ainda não foi explorado completamente. Isso significa que as criaturas e mistérios que vimos hoje podem ser apenas uma pequena parte do que realmente existe lá embaixo. Nas regiões mais profundas do planeta, podem existir espécies que nunca foram vistas, fenômenos que ainda não entendemos. E talvez
descobertas capazes de mudar completamente o que sabemos sobre a vida no nosso planeta. Porque quando se trata do fundo do mar, os maiores mistérios podem ainda estar esperando para serem encontrados.